Dando continuidade à nossa parte da manhã, convido agora para apresentar o trabalho de reestruturação produtiva, transformações no mundo do trabalho e suas inflexões na educação superior, a professora Tereza. Bom dia a todos, quase boa tarde, né? É um prazer estar aqui para socializar as ideias ou um estudo realizado por ocasião do doutorado em Educação pela Universidade Federal de Goiás e pela Universidade de Campinas, em que a gente discutia as mudanças do mundo no trabalho num diálogo especialmente com a administração. Eu tive a alegria de poder me dar ao luxo de fazer um doutorado em educação e poder dialogar com a administração e a educação. Eu sou professora da PUC de Goiás, já há 27 anos, do Departamento de Administração. Não sou administradora, mas me sinto extremamente à vontade de falar para um público de administração, até porque tem 27 anos que eu atuo no Departamento de Administração e hoje coordenadora de pesquisa de uma instituição em Goiás, a Escola Superior de Negócios, que é certificada pela Fundação Getúlio Vargas. O professor Bianor, que foi diretor da Escola Brasileira de Administração, da FGV, foi uma pessoa que me auxiliou sobremaneira nesse diálogo da administração com a educação. Então, o objetivo principal desse estudo, eu até tenho que confessar que eu fiquei surpresa quando da aprovação desse estudo, porque ele se reporta à década de 90. É um estudo em que a gente está tentando fazer atualização para trazer toda a discussão do governo Lula, mas é ainda um estudo que não está concluído. Mas esse estudo, ora apresentado ao EMBRA, se reporta basicamente à década de 90. Então, foi situar o cenário da reestruturação produtiva na história da administração, visualizar o quadro de desafios e mudanças que se colocam para a sociedade, empresa e, especialmente, para nós, educadores e, principalmente, educadores de um curso de administração. Quais foram as questões orientadoras para esse estudo teórico? Eu me lembro que, na época, fiz uma disciplina na Unicamp com a professora Márcia Leite, que era coordenadora dessa disciplina, e era sobre as mudanças do mundo do trabalho, talvez uma das profissionais que mais conseguem dialogar sobre isso de uma forma extremamente crítica, né? Então, uma das questões era, no contexto da hegemonia da ideologia neoliberal, a partir da década de 90, as mudanças no mundo do trabalho estão conduzindo a que tipo de sociedade? Consequentemente, quais as mudanças desencadeadas no ensino da administração para atender essas mudanças? E, consequentemente, qual o perfil do profissional de administração que se deveria formar para atender a essa mudança no mundo do trabalho? E, consequentemente, essa mudança interferindo na sociedade. Quais foram os procedimentos metodológicos? Na realidade, esse é um trabalho basicamente, eminentemente teórico, em que nós dialogamos numa pesquisa bibliográfica intensa com um conjunto de autores que debatiam sobre o tema, e, consequentemente, toda uma pesquisa documental, estudando toda a legislação educacional da época, em que houve uma mudança extremamente significativa no ensino superior brasileiro, orquestrado por Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato, ministro da Educação no período. Então, talvez tenha sido uma das maiores mudanças no ensino superior no Brasil, muito maior do que quando o rei da Bélgica visitava o Rio de Janeiro e não existia universidade no Brasil na década de 20. E, de forma apressada, impensada, tiveram que pegar todas as faculdades do Rio de Janeiro e transformar na Universidade do Brasil. Por quê? Porque era só
a universidade que concedia, que poderia conceder ao rei da Bélgica um título de doutor honoris causa. Então, na realidade, nós nunca tivemos uma universidade. A Universidade do Brasil foi feita através da junção de várias faculdades para atender uma questão emergencial. Evidentemente, no processo evolutivo, ela se transformou na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual nós temos, evidentemente, o maior apreço e respeito e consideração. Mas a origem dela se deu dessa forma, não é? Então, foi um trabalho eminentemente teórico, né, em que as correntes teóricas, né, basicamente, nós caminhamos pela teoria da administração, buscando desde a administração científica, aí o nosso amigo próximo, querido, cantado em verso e prosa, né, Taylor e Fayol, dentro desse processo evolutivo da própria administração, né, no século XX, com o instrumento de racionalidades e métodos, aperfeiçoamento do processo industrial, produção em massa, unidades produtivas verticalizadas, controles de tempos e movimentos, que vem a industrialização, se inicia a industrialização no mundo, né? E Taylor e Fayol orquestraram isso, né? E quem sou eu aqui, né? Psicóloga, doutora em educação, para falar das teorias administrativas para um grupo seleto de doutores em administração, profissionais de administração. Mas para a gente contextualizar, né, o que representou esse período, posteriormente o Fordismo, né, e nessa linha o que a gente chama o toyotismo, né, da produção enxuta, da produção das equipes de trabalho, da produção flexível, da inovação, da utilização da microeletrônica num processo realmente evolutivo, que passa, que avança depois, né, que vem mudando, né, de forma significativa as empresas, o processo de produção e, consequentemente, o homem nesse processo, né, o gestor nesse processo. Então, já não se podia mais se dar ao luxo de você ter aquele que operacionaliza e aquele que pensa, né? Mas numa relação mais integrada, mais dinâmica. E o perfil do profissional de administração, ele muda na medida em que ele precisa ser generalista e multiprofissional. Alguém falou aí que hoje não se pode ser mais multiprofissional, mas interdisciplinar, né, que é um conceito diferente, da era informacional, dinâmico, flexível, proativo, com capacidade para o desenvolvimento de atividades intelectuais. Então, se desenha também um novo perfil desse administrador, né? Frente à reestruturação produtiva. Então, na medida em que todo esse mundo do trabalho, né, e não é só o mercado de trabalho, mas o mundo de trabalho, se muda, o administrador, a sociedade muda também com isso, e o administrador, obrigatoriamente, tem que mudar, ou deveria mudar. E, diante desse quadro, qual que foi a nossa grande questão? Por viver há 27 anos na academia de uma PUC, do qual o curso de administração, esse ano, faz 50 anos de existência. De vivermos numa escola que é referência hoje no Brasil, a sua proposta curricular, o seu projeto político-pedagógico, apesar de estar em Goiânia através de uma certificada, né, da Fundação. Mas, vivendo isso, a gente não percebe que toda essa mudança no mundo do trabalho gerou uma reflexão madura, crítica, no interior das instituições de ensino superior. Nem o governo trabalhou nesse sentido com as suas políticas educacionais do período. Então, o que a gente percebe no ensino superior? Um boom expansionista dos cursos de administração na década de 90. O meu doutorado foi sobre o curso de administração no Brasil e em Goiás. Eu até me peço perdão à banca, que eu me esqueci de trazer meu livro,
né, para presenteá-los, porque, inclusive, ele foi produzido, a tese de doutorado foi produzida pela editora da PUC de Goiás, e eu, infelizmente, me esqueci, mas eu estudo toda a evolução do curso de administração no Brasil e em Goiás, e foi o curso que mais cresceu, tanto no Brasil quanto em Goiás. O boom expansionista do curso de administração foi algo assustador. Mais especificamente, dentro da nossa em Goiás, né, nós saímos de 8 cursos para 68 cursos no prazo de 5 anos. E isso não é diferente em todo o Brasil. E o que isso repercutiu? Nós estamos sofrendo, eu acredito, e eu acho que esse ambiente seria propício para discutir essas coisas. Hoje, isso está repercutindo no curso de administração, no profissional que está sendo disponibilizado para a sociedade brasileira. É com muito pesar, com muita angústia, que eu vejo essa realidade já há 10 anos atrás e hoje muito mais. A expansão da educação com uma nova estrutura administrativa baseada no modelo empresarial, a finalidade da educação como rendimento e eficiência, começou a se socializar que quem abrisse faculdade ficava rico. Então, os empresários da educação começaram a abrir faculdade, que era uma forma de ficar, tinha demanda, na realidade, tinha demanda. A orientação do governo era abrir escolas privadas, era a privatização do ensino superior. O que se via era as universidades federais extremamente enxutas, muitas delas morrendo de inanição, e em cada esquina brotava uma faculdade particular. E que hoje essas faculdades estão fechando, porque não é um negócio tão lucrativo. Tem demanda. Quando a gente pensa que no nosso país, hoje, com toda a expansão do ensino superior de administração, nós temos 14% apenas de jovens entre 18 a 24 anos conseguindo fazer uma faculdade. Diferente de um país, irmãos, que nós até brigamos muito com ele no futebol, mas lá na Argentina, hoje você tem 38% dos jovens fazendo faculdade. No Brasil, 14%. Quando eu estava estudando, chegava a 10%. Com toda a expansão, se conseguiu ir para 14%. E hoje, qual que é o quadro? Não sei se no Rio de Janeiro é diferente. Tem faculdade, não tem alunos, eles não conseguem pagar. Eles não têm capacidade para fazer faculdade. Entram e abandonam, porque eles trabalham 10, 12 horas. E o salário dele dá só para pagar a faculdade? Então, esse tipo de discussão. E outra coisa, que não existe seleção. Nós sabemos, não vamos ser hipócritas, não existe seleção. Entra quem tem condições para arcar com a despesa referente ao curso. Então, não existe seleção. E o professor, muitas vezes, tem que adequar o seu programa à realidade dos seus alunos. Então, será que nós temos espaço dentro das instituições para estar na administração fazendo um discurso crítico sobre esse mundo que nós vivemos, sobre essa sociedade que nós vivemos? Eu estou aqui hoje, dada a minha felicidade de ver a temática desse congresso. E eu acho que isso é um indício de que nós, administradores, e eu me incluo, não como de direito, mas como de fato, o que me assusta é ver que, o que me deixa feliz é perceber que nós estamos parando 3 dias para discutir a transformação desse mundo numa sociedade melhor e a nossa responsabilidade nisso. Então, as políticas educacionais do período colocaram a educação como uma mercadoria que, para ser regulamentada pelo mercado, inclusive tem um autor que diz o seguinte: o mercado como o referendo permanente
que reina e governa soberanamente. Né? Então, nós, educadores, nós, enquanto instituição de ensino superior, independente de sermos universidade, nós perdemos a nossa autonomia frente a esse mercado. Né? E a esse mercado do consumo, a esse mercado da exploração, a esse mercado da desigualdade. Né? Muitas vezes foram ditos aqui e naquele auditório, né? O fim do mundo, as desgraças ambientais são para os pobres, não para os ricos. Nós, muitas vezes, estamos fechados nos nossos feudos de uma PUC, de uma universidade federal, e as faculdades, né? E as faculdades que não conseguem fazer pesquisa, não conseguem fazer extensão, e, às vezes, não conseguem nem fazer o ensino, não tem corpo docente. Né? Não tem aluno que esteja preparado para o debate, para o diálogo, para o estudo, para a pesquisa. Né? E, muitas vezes, falta estrutura. Eu fiquei sabendo, nas permanentes fiscalização do MEC, né, hoje, escolas que a biblioteca está dentro do caminhão. O MEC vai para uma escola, a biblioteca é montada. O MEC sai, a biblioteca é retirada e indo para outra. Então, é a biblioteca do caminhão. Né, porque falta até estrutura para que a universidade, para que a faculdade possa ter as condições mínimas para o aluno se desenvolver e aprender a estudar, do ponto de vista de laboratórios, de biblioteca, enfim. Né? Então, o mercado foi reabilitado como instância reguladora. E aí, como que ficam essas exigências? A gente o tempo inteiro bombardeia o nosso aluno de que o administrador tem que ter capacidade de análise, síntese, criação de respostas rápidas, criativas, capacidade para tomar decisões, comunicar-se, relacionar-se, gerenciar processos, trabalhar em equipe e resistir a pressões. Né? Quase que tem perfil de administrador aí que é um verdadeiro super-homem ou uma mulher maravilha. Mas como que fica a educação nisso? Né? E aí a gente tem uma certa preocupação e uma análise, que eu não quero ser alarmista, mas eu quero socializar a minha preocupação. Né? Na medida em que as instituições de ensino se transformaram em lojas, em que você tem um cliente, que é o aluno. Nós, inclusive, verbalizamos isso. Nós temos que atender o nosso cliente. Aluno não é cliente. Aluno não deveria estar sendo formado para o mercado de trabalho. A educação é muito mais do que isso. O aluno deveria estar sendo formado para a vida. Né? Como diz Carlos Brandão, um dos maiores educadores desse país, né? Deveria estar formado justamente para fazer uma leitura crítica de sociedade e trabalhar no sentido da transformação dessa sociedade, que é isso que esse congresso pretende debater, e nós estamos aqui discutindo. Né? O ensino transformado numa mercadoria em que o cliente, aluno, vai buscar um produto, que é o ensino, como se fosse alguma coisa acabada, pronta, quando, na realidade, o verdadeiro conhecimento ele é o tempo todo produzido, discutido, analisado, a partir de vários referenciais, principalmente numa sociedade que muda a passos tão largos, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico. Eu não me considero nenhuma dinossauro, mas nos meus 55 anos eu fico a me perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje, quando minha neta de 4 anos me pede de presente do Dia das Crianças um tablet? Né? Então, eu fico extremamente assustada com essas coisas. Então, e tem gente que não está vendo que o mundo mudou. Não é? E que o nosso aluno, muitas vezes, ele não tem acesso à internet. Ele precisa de uma lan house.
né? E ele, às vezes, nem tem a cultura de saber selecionar o que ele vai usar nessa internet diante do mundo de informações que ele tem. Precisamos pensar a educação como espaço de construção de um saber que esteja preocupado em repetir e padronizar pelo espírito inventivo, em desenvolver curiosidade, criatividade, acolher e conviver com a diversidade, valorizar a qualidade e desenvolver o exercício de liberdade responsável. Enfim, o caminho está aí, sendo construído. E a nós, a cada um de nós, né, cabe a reflexões, críticas e ações que possam se traduzir no esforço de recuperar o verdadeiro sentido da educação, que é a formação humana. E eu gostaria de presenteá-los com essa frase de Leonardo Boff, né, que me instiga a refletir, né, e a ter esperanças, principalmente, quando ele diz: aqui no Brasil vive, sofre e se alegra um povo tão rico que pode conferir rosto humano, sensível e mágico ao processo de globalização. É disso que nós precisamos. Muito obrigada, estou aqui aberta a questões.